Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos tratar hoje da nossa metodologia de estudos. Prepare o seu café, sua água e vamos então explicar como nós estudamos, como isso tem sido útil. Bom, como alguns já podem ter conferido nos outros vídeos, nós fomos aprovados em alguns concursos, como por exemplo de juiz, de também o concurso de defensor público, concursos de promotor de justiça de 2 estados, de delegado de polícia federal. Fomos aprovados também nos concursos de professores, mestrado e doutorado. Então, temos uma metodologia que tem sido comprovatória de êxito. Uma delas é a de estudar riscando, né? Então, peguei aqui 4 livros que eu gosto muito, né? Selecionei aqui um sobre afirmação histórica dos direitos humanos, de Fábio Conder Comparato, e eu risco todo o livro, gente. Coloco asteriscos, né? A ideia de riscar o livro, fazer anotações, sabe? Então, inicialmente, como é que eu faço? Eu traço um ritmo de leitura a partir do sumário. O sumário, então, é riscado também, é lido, é como se fosse uma visão total da obra, também um perpassar da obra até a parte da bibliografia, que é uma visão parcial da obra sobre alguns pontos, um capítulo que me interessa, eu dou uma olhada. E por último, eu faço a leitura integral da obra. Então, o importante é que a gente leia o livro todo. Me parece que é muito legal quando você conclui a leitura de um livro todo. Esse é um dos livros clássicos de direitos humanos, né? Que é o do Fábio Conder Comparato. Aí alguns me perguntam, bom, você estuda de véspera, né? Como é que isso é feito? Olha, a minha leitura é contínua. Em especial o que nós denominamos feijão com arroz. Feijão com arroz você tem sempre que estar na ponta da língua. Né? E o que é feijão com arroz, Rosmar? Olha, são aquelas disciplinas que caem em todo concurso. Então, chegam muitas mensagens para mim que a pessoa pergunta, olha, eu estudo para outro concurso, eu faço só para esse. Eu digo, não, você pode tentar outros, até porque os concursos, eles são muito comuns em alguns pontos, embora exista também alguma coisa muito diferente, né? É justamente o que é de diferente que você pode intensificar mais proximamente da prova. Mais matérias como penal, processo penal, constitucional, administrativo, processo civil, direito civil, essas disciplinas caem em todo concurso, né? Então você precisa dominar como se fosse algo especial no direito. Uma das formas de você fixar melhor é estudar a teoria geral. Como vocês sabem, nós escrevemos um livro sobre direito processual penal em conformidade com a teoria do direito. E ali é o eixo central para você entender toda a disciplina de maneira completa, né? É justamente essa teoria geral, que pode ser do direito, pode ser uma teoria também de cada uma das disciplinas, relativamente àqueles pontos que são comuns. Feijão com arroz, a base, o fundamento, que não pode faltar. Então, separar uma leitura dessas matérias, né, que esteja sempre atual, né, que você esteja em dia com essa leitura semanalmente, de preferência diariamente, é muito importante. Além disso, essa metodologia que é o total, parcial, global, né? Você começar de um ponto específico, depois fazer uma leitura parcial de alguns trechos da obra e depois ler a obra toda. E também anotar, né, que vocês podem ver que eu anoto, né, nas margens, eu faço anotações, né, riscar parece muito importante. Também tem outra coisa bacana em relação àqueles assuntos que te chamam a atenção, depois você deseja pesquisar ou deseja ou percebe que está de acordo com um edital específico de promotor de justiça que você quer fazer. Eu coloco as páginas também assim no início, né? Tipo um lembrete. Às vezes também um risco, aí tem uma matéria que me interessa, por exemplo, tratados e convenções internacionais. Eu coloco assim na página porque você folheando, você encontra aonde você tratou do assunto, né? Aonde você viu o assunto. E aí alguns me perguntam, devo resumir a obra? Né? Fichar a obra? É uma maneira de você fixar. Eu já fiz muitos fichamentos, mas muito mais por obrigação do que por metodologia minha.
Mas reconheço que o fichamento que eu tenho guardado, tenho todos guardados até hoje, são muito úteis quando eu quero rever o assunto. Eu posso ler o fichamento, tenho uma visão completa do que eu li, aquilo faz me lembrar e deixar quente o que eu estudei. E também é útil quando eu quero escrever e já tenho pronto alguns trechos, né, que isso você quer citar um autor, já está tudo prontinho lá, isso facilita. Né? Eu não posso negar a importância do fichamento para esse sentido. Outra coisa é você ir relacionando os assuntos, né, os autores. Por exemplo, resolvo estudar Zaffaroni, criminologia, e resolvo estudar também afirmação histórica dos direitos humanos, né? Ou resolvo ainda estudar processo penal aqui com o professor Geraldo Prado. Bom, vou lendo e de repente vejo uma matéria, um tópico que o outro autor comentou também, é um ponto comum, né? Então, antes de ser, por exemplo, processo penal, antes de ser direitos humanos, antes de ser criminologia, existe alguma coisa que pode ser idêntico, que é a questão jurídica, que é ou está tratando juridicamente da coisa ou está ao redor do assunto jurídico, como é o caso da criminologia. Então temos aqui a menção de um autor que eu identifiquei, né, que fala a mesma coisa de maneira diversa, então coloco lá, tá? E como estudar, né? Eu leio 2 disciplinas, 3 num dia, e aí eu vou associando, né? Então vou estudar hoje penal e civil, parece não ter nada a ver, mas você encontra algumas questões que são iguais e que vai reforçar, e quando você vê no tópico do programa, tem lá em direito civil e tem em direito penal, princípios, por exemplo, que é questão de teoria geral. E o mesmo conceito de princípio que é dado por um autor pode ser dado pelo outro, e aí você pode também associar. Faço os grifos também das linhas de maneira diferente, né? Para você dizer assim, olha, aquilo é mais importante, você pode combinar. Alguns preferem fazer em cores. Eu, particularmente, eu gosto de escrever sempre com a minha velha caneta preta, né? Não é fazendo propaganda da caneta Bic, né? Caneta Bic, mas sempre gostei do preto, mas alguns preferem coloridos, outros preferem azul, preferem outro tipo de caneta, preferem o lápis, usar a régua, né? Eu prefiro fazer linhas onduladas ou linhas retas. Quando é nome de autor, eu também grifo o nome de autor de maneira diferente, são 2 traços, porque aí você vai também tendo conhecimento da doutrina, que trata de uma maneira, trata de outra, né? E quando você identificar, por exemplo, uma inconsistência na obra, um equívoco, um detalhe que precisou ser corrigido, eu também faço uma anotação X, por exemplo, ao lado, para, de repente, tentar contribuir com a obra, né? E muitas das vezes o leitor contribui com a obra. Então aqui vocês podem ver, né? Eu faço vários tipos de risco, tá? Né? Faço vários tipos de risco. E que horas ler? Né? A parte da manhã a gente está bem disposto, né? Quando é de manhã. Eu gosto de ler quando me acordo. Acho muito produtivo. E aí varia, né? Às vezes você, antes do trabalho, você consegue ler 2 páginas, 3 páginas, 5, 10 páginas. Depende muito também da densidade da obra. Isso tem também me ajudado bastante a me manter vivo em termos de conhecimento, essa leitura. Então, essa metodologia, né, de todo dia de manhã, ou quem não tem esse tempo de manhã, um dia que sobrar, né? Eu lembro até que em fila de banco eu fazia leitura, viu? Hoje a gente não fala mais de fila de banco porque resolve tudo pelo aplicativo, né? Mas a ideia da fila de banco, eu sempre levava um livro debaixo do braço. Aí ficava lá enquanto as pessoas estavam esperando, eu estava aproveitando aquele tempo em pé para estudar, né? E aí até me disseram, olha, o que está fazendo é correto, tá ali lendo o livro, né? E li muito livro, assim, fila de banco, às vezes em ônibus, né? Alguns dizem que não é muito apropriado o carro andando, né? Ou em ônibus, ou em meio de transporte que balance, você lê. Mas eu sempre aproveitava algum tempo para fazer esse tipo de leitura. Né? Aí ainda falando dos traços, dos riscos, às vezes eu faço também um detalhe pontilhado, tá? Então, é também uma prova de que eu li um livro assim com muito detalhamento. E qual a velocidade de ler, né? Alguns dizem, olha, eu leio 300 páginas num dia, né? Acho que é diferente, sabe, gente? Você lê 300 e você lê 30, né? Você lê 300 e você lê 10 no mesmo tempo, é diferente. Eu posso fazer uma leitura rápida da obra, mas, assim, tem assuntos que requerem, né, uma reflexão maior, né? Assuntos que
não dá para você simplesmente constatar. Por exemplo, em um vídeo, você constata aquilo de maneira bem simples o que eu estou falando. Eu estou falando aqui, explicando, você está constatando, eita mesmo, o Rosmar tem razão quanto a isso. Mas tem livro que você precisa fazer muitas relações e que isso não é feito lendo continuamente 300 páginas, né? A não ser que você queira simplesmente decorar, for uma capacidade decorativa. Mas se você quiser fazer uma sistematização do que você está aprendendo em termos de organização e não esquecer mais aquilo, como se fosse algo que estimulou a tua estrutura e você foi para frente, parece que a leitura ela deve ser uma leitura mais pausada, né? E mais cuidadosa, com anotações à margem, né? Então, Rosmar, quantas páginas você já conseguiu ler em um dia, né? Livros mais fáceis, talvez você tenha chegado a 100 páginas o dia todo, né? Mas nunca 200, nunca. Nunca 300, como algumas pessoas já me narraram. Ah, eu lia 300, lia 400, não. Qual a tua média de páginas? Eu digo que são 30 a média de páginas, né, que eu uso, 30 páginas. Eu leio 30 páginas. E quando você não consegue ler 30 páginas, leio 2 páginas, mas leio todos os dias. No outro dia eu leio 40. 40 mais 2, dividido por 2, 21 páginas, né? Então, o dia que eu li pouco, eu compenso naquele dia que eu li mais. E quando o texto é muito pesado, né? Eu leio mais devagar, mas também é um texto que, para compreender, requer que você leia devagar e com cuidado. Às vezes é um texto em língua estrangeira, né? Que tem algumas citações em estrangeiro. Bom, se você não estiver entendendo o que está lendo assim de imediato, tenha calma que talvez esteja requerendo uma concentração ou uma forma de adaptação com o texto. E às vezes a luz a respeito daquilo que você está lendo vem no fundo do túnel e você recapitula. Tem alguns livros que fazem numeração, né? Cada parágrafo um número. Um dos livros assim que eu li, que eu vou mencionar aqui, é o livro do professor, ex-ministro do STF, Eros Roberto Grau, Ordem Econômica na Constituição de 88. Alguns perguntam, Rosmar, você já leu o livro mais de uma vez? Geralmente eu leio o livro uma vez só e já parto para outro autor. O do Eros Grau é um livro fantástico, Ordem Econômica na Constituição de 88. É um livro que eu li 3 edições dele. Eu tenho 3 edições, todas elas riscadas, realmente trituradas na minha mão, né? Porque li a primeira, eu li logo depois que completei minha graduação, aí eu comecei a ler. É um texto que requer que você esteja bastante atento, né? E ele sempre faz menção ao número do parágrafo, vide parágrafo tal, aí você tem que voltar ao parágrafo. Então, é uma leitura que não dá para você ler 300 páginas num dia, a não ser que você faça ou tenha um domínio muito grande do que você está lendo, né? Seja realmente uma pessoa muito ágil, ou faça uma leitura mais superficial, só para ver a obra, pode ser. Mas se for para ir pegando, né? Eu parava e voltava para a página. Parava, mencionava o assunto e voltava. Um outro livro que muito me influenciou foi o Barbosa Moreira, que é um livro de procedimentos, né? Não é um livro de temas, é um livro de procedimentos, o novo processo civil brasileiro. E é um livro que parece simples, mas não é. Ele traz ali proposições muito bem formuladas e sempre menciona um artigo de lei. Eu fui fazendo essa relação também. Então, um tema que requer muita reflexão, né? Aí se eu for para, por exemplo, processo penal, eu li esse livro aqui do professor Geraldo Prado, né? O Sistema Acusatório. Como foi um livro que você já não encontra nas livrarias comuns para vender, porque é um livro que já se esgotou, eu comprei um usado. Aliás, sempre compro livros nos chamados sebos, né? Em especial também no sebo digital, na estudante virtual, sem querer também fazer propaganda para estudante virtual, mas tem vários sebos reunidos ali. E o livro dele já estava com alguns riscos, aí eu risquei por cima, né? Risquei de novo, aí tem algumas vezes que eu leio mais de uma vez e risco. Então, esse é um exemplo assim de você já ter alguma coisa riscada e riscar de novo. Mas voltando para o Eros Grau, depois eu comprei um novo livro dele, porque tinha passado algumas edições, e li de novo, né? Aí li novamente, porque estava assim, eu achei maravilhoso. E a nova leitura foi um novo livro, né? Como se eu estivesse lendo um novo livro. E fiz novamente as associações, aí parava, por exemplo, ia em um ambiente, pedia para fazer um serviço para mim, aí enquanto o serviço estava sendo executado, eu estava com o livro dele lá riscando, né? Aí não entendi o parágrafo, voltava de novo.
E quando não entendia bem, vamos um pouco para frente para ver se agora eu consigo entender. E foi uma nova leitura. Eu pensava que não ia ler de novo o professor Ares Grau. Mas quando foi, na época que eu fui fazer meu mestrado, para minha sorte foi indicado o livro do professor Ares Grau também para ler, né? E eu digo, poxa, eu já li esse livro, o que é que eu vou fazer? Não, já sei, acho que vale a pena ler de novo. E foi uma nova leitura de novo, assim, eu já tinha talvez mais maturidade, algumas coisas que eu não tinha entendido à época, aí vieram à tona, e como era a ordem econômica na Constituição de 88, eu estava ao mesmo tempo estudando direito constitucional, direito econômico e interpretação jurídica, que ele é um dos autores, assim, que tem uma bagagem de teoria geral, uma bagagem, assim, fantástica, né? Então, um jurista de primeiro nível. Voltando agora para o professor Geraldo Prado, né, você tem assim, muito conteúdo. Né? O texto do professor Geraldo Prado se caracteriza pela densidade. Então, também não dá para você fazer uma leitura desatenta. Né? Então, mas li de cabo a rabo esse livro. Né? E às vezes, pessoal, como eu estou sempre com café à mão, né, nesse caso aqui, eu estava com ele pegando Uber. Né? Estava pegando Uber e tinha saído da universidade com um café na mão. Bom, maior cuidado para não derramar o café. Parece que quando você tem mais cuidado é que derrama, né? Então derramou, aí manchou aqui nas laterais, tá vendo? Caramba, peguei um papel para enxugar, mas fica a marca, né? Interessante, fica o registro do que aconteceu naquela época e o livro tá todo rabiscado, né? Aí assim, é essa ideia aqui que parece que é o diferencial de quem lê assim sem deixar a marca. Porque você esquece que leu, gente, se você não deixar a marca, sabe? Então, quer dizer, se você não quiser fichar, fazer um resumo do livro, poxa, é interessante deixar arriscado, né? E eu faço vários tipos de risco, rabiscos, né? E às vezes o livro é antigo, aí essa parte está desatualizada, não tem problema. Você pode fazer a menção e citar o dispositivo que fez a alteração. Então aqui eu faço os registros, tá vendo na lateral? Né? Um livro incrível também, né? Dentre outros, poderia trazer aqui outros autores que me influenciou tanto que eu hoje tenho o prazer de manter contato com ele, que é o professor Afrânio Silva Jardim, né? O livro dele não está hoje aqui comigo, o que eu li. Eu tenho outro que é o mais novo e já tenho um antigo que eu li lá no início da década de 2000, né? Que aí está tudo riscado. Eu achei incrível, né? Assim, a admiração pelo Afrânio Silva Jardim já vem de muito tempo, né? Mais de 20 anos, justamente por causa da leitura que eu fiz da obra dele e da maneira diferente que ele escreve, né? Aí, voltando para outro autor, agora de criminologia, que na verdade é um grande penalista, né? Então, o livro dele você encontra Fundamentos de Penal, Fundamentos de Crítica e Fundamentos de Criminologia. Esse livro aqui é a questão criminal, né? Aí eu precisava ler para ganhar bagagem. Eu digo, eu já sei, vou ler esse livro, né? E também é um livro que requer que você vá lá, leia, né? E volte. Então, esses temas, né? Eu não estou aqui falando especificamente de um tema, mas sim do método de estudo. O que é que tem de coincidente no meu método? É que sim, esse aqui também eu derramei café, pessoal. Assim, derramei café no livro, né? Mas assim, você que não precisa ter o livro lá bonitinho e não ler, né? O livro só presta quando você lê, aí às vezes você anota algo, errou, eu rasuro, tá bom? Na boa, porque o que importa mesmo é o conteúdo, né? Esse livro tem umas características legais, que é um artista que fez as gravuras. Quando você vê a gravura, você lembra do que o autor escreveu, é bacana. Então, o que é de comum, o que há de comum aqui no que eu leio? É a leitura do sumário, né? Os riscos no sumário. Se tiver um índice remissivo, eu consulto. Eu sempre verifico a bibliografia citada, né? Eu faço, então, anotações que também metodizam, né? Por exemplo, aqui eu fui fazer uma anotação, me serve, né? Quando eu vou responder uma questão, me serve quando eu vou, por exemplo, dar aula. Também ajuda a organizar, arrumar minhas ideias na cabeça, né? E o cafezinho sempre acompanha também. Outra questão assim importante, comum que eu coloco, é o café, o ambiente agradável, ainda que seja um ambiente público, você que não tem tempo, né? Eu encontrava assim tempos nos meus momentos de folga, ou nos meus momentos de trabalho, ou nos meus momentos de trânsito, diante assim de um período de tempo muito apertado que eu sempre tive, né? Assim, juntando tempo aí de trabalho que eu tenho, são
vão completar 30 anos de serviço público, né? Tenho 15 anos de autor, de professor, mais de 15, e a gente precisa realmente conduzir, né, os estudos de uma maneira útil, de uma maneira prazerosa. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais curto, né, do que uma aula, mas é um pouco mais longo do que o que a gente já apresentou para fins de estudo. E quero dizer que a gente vai sempre retornar a esse tema para inserir vídeos como esse no nosso tópico sobre café, trajetória, tá certo? Que faz parte aí do nosso canal YouTube. A gente tem também um curso completo de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, inclusive apoiado pela editora Noesis. Temos um quadro que hoje está sobre prova penal, que é um quadro por tópicos do direito penal, do direito processual penal, e temos também um quadro de filosofia do direito aplicado ao processo penal, tá? Então, não esqueçam de deixar um like no vídeo, se inscreve no nosso canal, aperta no sininho para receber as atualizações, se inscreve lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado aí, um beijo, até a próxima. Tchau.